a população em 4 horas será de quanto, hein? Será que de 4? Será que de 4? Que de 4 vai ser o quê? 100 vezes 4,2 elevado a 4. Me dê esse número aproximado. Hã? Vamos lá, faça a conta aí, eu quero que faça a conta. Diga aproximada, é porque você vai fazer a conta é aproximada. Quanto? 31.100 e será de aproximadamente 31.116 o quê? Bactérias ou células, né? Bactérias. Esse é um exemplo de crescimento, chamado crescimento exponencial. Mas também tem o decrescimento exponencial. Não. Há uma definição física que é a seguinte, definição. Para eu não escrever besteira, né? Garcia. Já estou entrando no... Isso é uma definição da física, tá? A meia-vida de um material radioativo, a meia-vida de um material radioativo, radioativo, é o tempo necessário, tá, para desaparecer, metade de qualquer quantidade inicial desse material. Metade de qualquer quantidade desse material. Você está entendendo? A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para desaparecer metade de qualquer quantidade desse material. Essa definição faz todo sentido. Que admita que um certo material radioativo, para um certo material radioativo, leve 50 anos para que 100 gramas se transforme em 50 gramas. Um certo material radioativo leva 50 anos para que 100 gramas, inicialmente contadas, se reduza a 50 gramas. Quanto tempo leva para 1 quilo desse mesmo material se reduzir a 500 gramas? Isso mesmo, 50 anos. Porque 1 quilo são quantas 100 gramas? 10 porções de 100 gramas. Cada porção dessa
leva quanto tempo para se reduzir a 50 gramas? 50 anos. Então, 1 quilo leva o quê? 50 anos para se reduzir a 500 gramas. 500 gramas. Grama é masculino. Sabia não? Me dê 200 gramas de mortadela. Não são 200 gramas. Tá? Hã? Grama. A grama. Qual é a grama que é feminina? Do chão. Grama de submúltiplo do quilo, né? É masculino, cara. Sabia não? Ah, muita gente não sabe. Aí eu vejo tanta gente no supermercado, me dê 200 gramas de mortadela, né? E não fazer o quê, né? Tá? Tem tanta coisa também que eu falo errado que eu não sei, por que eu vou ser, né, corrigindo nada. Mas vivendo e aprendendo. Mas eu isso aprendi na escola técnica. Eu fazia escola técnica nas aulas de português. E eu fiquei surpreso, como você, né? Mas é o grama, tá? O grama. Bom, então vamos lá. Então, o problema aqui. Vou apagar a... tudo bem, vou colocar aqui na sequência. O material bismuto radioativo. Isso é um problema, tá? O material bismuto radioativo. O material radioativo bismuto. Deixa eu corrigir. Bismuto 210, seja lá o que for isso, tá? Tem uma meia-vida de 5 dias. Tem uma meia-vida de 5 dias. Tá? E uma amostra sua possui inicialmente uma massa de 800 miligramas. E uma amostra sua possui inicialmente uma massa de 800 miligramas. Encontre a fórmula que dá sua massa em T dias. Encontre a fórmula que dá sua massa em T dias. Entenderam? E aí, se você sabe a massa em T dias, você sabe tudo, né? Você sabe a taxa de variação da massa em qualquer instante. Porque observe, ó, observe. Nesse problema aqui, ó. Se você sabe Q de T, você sabe K, não sabe? Porque você descobriu quem é o K. O K é quem? Olha aqui, quem é o K? Quem é? O K é logaritmo natural de 4,2. Então, essa fórmula aqui, você nem precisa da derivada, você já está na cara. Quem é a derivada da quantidade em relação ao tempo? É K vezes a quantidade no tempo. Então, para esse problema aqui, ó, tá?
Qual a quantidade de células em 4 horas? Qual a quantidade de células em 4 horas? Aproximadamente 31.116 células. Então, se eu pegar 31.116, multiplicar pelo logaritmo natural de 4,2, eu vou ter a taxa de variação instantânea em 4 horas. Certo? Eu tenho a quantidade de 4 horas no instante, tá? No instante 4, e eu tenho a taxa de variação da quantidade em relação ao tempo no instante 4, a taxa de crescimento. Bom, então vejamos aí, tá? Mesma coisa, ó. Olha aí, ó, observe o seguinte, nem precisa dizer, o enunciado não precisa conter, porque é uma conclusão que no decaimento, tá? A taxa de variação é diretamente proporcional à quantidade existente. Tá bom? Observe aqui. Vamos fazer vou colocar uma situação para vocês. Se em 2 horas, há 100 gramas e a taxa de variação existente e a taxa de variação instantânea, a taxa de variação no instante 2 horas, é de... Eu disse quanto? Miligramas, né? Miligramas. Se não dá distante, eu tenho, digamos, 300 miligramas. E a taxa, se em 2 horas, digamos, se em 2 horas, em horas é que está aqui, em dias. Se em 2 dias, suponha, se em 2 dias, eu tenho, vai sair, viu? Vai sair. Se em 2 dias eu tenho, é melhor escrever, né? Em 2 dias, eu tenho 200 o quê? Miligramas. E a taxa de variação é de, vamos dizer, 20 miligramas por dia. Tá? Quando eu tenho 400 miligramas, qual é a taxa de variação? 40 miligramas por dia. Se eu tivesse em 2 dias, 400 miligramas, qual seria a taxa de variação? 40 miligramas por dia. Porque esses 400 miligramas, eu separo em 2 porções de quê? De 200 miligramas. Para cada porção, quanto varia por dia? 20 miligramas. Quando eu junto as duas porções, qual é a variação? 40 miligramas por dia. Vocês entenderam? Então, embora não esteja incluso no enunciado do problema, a taxa de variação da quantidade é diretamente proporcional a quê? A quantidade. Estamos entendidos? Vocês compreenderam? Então, esse é um problema de decrescimento exponencial, tá? É outro problema. Só que aqui a taxa de variação é negativa, enquanto que no problema anterior a taxa de variação é positiva. Então veja bem. Solução. Então, seja Q de T a quantidade no instante T, qualquer que seja o T maior que ou igual a 0. Tá? Então, daí, não tem nada, não faz, esse daí está mal colocado. É simplesmente, ó, pela natureza do problema, existe K real
tal que a derivada da quantidade em relação ao tempo, quem é K vezes a quantidade em relação ao tempo, qualquer que seja o T maior que ou igual a zero. Aí eu caio aqui, ó, nessa situação. Qual é a conclusão, portanto? Tá? Conclusão, portanto, logo, existe o quê? C. Existe C real, tal que Q de T é quem? É C vezes E elevado a KT, qualquer que seja T, o quê? Maior que ou igual a zero. Tá? Agora, o que quer dizer isso aqui? Uma amostra sua possui inicialmente uma massa de 800 miligramas, que de zero igual a 800. Porque aí quando eu começo a medir o processo de decaimento, aqui é um decaimento exponencial. Aqui, o anterior é um crescimento exponencial. Lembrei da expressão correta. Então, como que Q de zero é igual a quanto, hein? É igual a 800, né? Q de zero é 800. Então, você vai ter o quê? Quem é Q de zero por aqui? Quem é? C vezes E elevado a K0 é igual a 800. Ou seja, o C é igual a 800. E, assim, quem é a quantidade no instante T? Eu já encontrei uma constante. Quem é? 800 vezes E elevado a quanto? KT. Qualquer que seja o T maior que ou igual a zero. Tá? Agora tem mais uma informação. Qual é? A meia-vida é de 5 dias. Significa o quê? Para essa situação, que de 5 é igual a 400. Por outro lado, que de 5 é igual a quanto? A 400. Tá? Isto é, agora eu vou ter que continuar lá. Tá? Vou ter que continuar bem aqui. Não quero apagar o... Quem é que é de 5? Quem é? 400. Mas pela expressão, Q de 5 é o quê? 800 vezes E elevado a 5K, tá? 800 vezes E elevado a 5K vamos lá. 800 vezes E elevado a 5K igual a quanto? 400. Tá certo? Logo, se você resolver isso aqui, vamos resolver em separado para botar joga a resposta. 800 vezes E elevado a 5K e 400 fica E elevado a quê? A 5K igual a quanto? 1/2. Mas E elevado a 5K é elevado a K elevado a 5. E elevado a K